irmãos? Aleluia. Não é? Na vida humana. Quem aceita a Cristo está salvo. Quem não aceita a Cristo sofrerá a ira de Deus. No mesmo capítulo, no versículo mais conhecido da Bíblia, o textual da Bíblia, todo mundo fala de João 3,16, mas como termina esse capítulo 3 de João? Termina da seguinte maneira: João 3,36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Esse é o tema do livro de Sofonias. Vocês não sabem que durante esse trimestre têm sido selecionados alguns assuntos atuais do livro. E nem sempre o pastor Ezequiel Soares, no seu vídeo
na CPAD, ele fez questão de salientar que nem sempre o tema principal do livro é o tema que nós estamos estudando. Mas aqui no livro de Sofonias precisamente o tema principal do livro é o tema que nós estamos a estudar. Então é um tema concernente ao juízo vindouro. Talvez por isso que o livro de Sofonias seja tão pouco pregado, tão pouco. Alguém já viu alguma pregação aqui de Sofonias? Olha, sinceramente, se você se lembra de alguém que pregou sobre o livro de Sofonias, eu ouvi falar do livro de Sofonias quando caíram as Torres Gêmeas. Aí quando caíram as Torres Gêmeas lá no World Trade Center nos Estados Unidos, aí um monte de gente lembrou do livro de Sofonias, não é? Porque o livro de Sofonias, vamos ver lá, né, tem um versículo. Não é tema para domingo. Não é tema para o domingo, não é tema para domingo, não é falar de juízo, essas coisas, é só o tema de domingo, é só. Mas eu vi falar do livro, eu já tinha lido o livro de Sofonias, mas ninguém falava dele. Até que caíram as Torres Gêmeas. Aí quando caíram as Torres Gêmeas, aí então lembraram do livro de Sofonias. Porque tem um versículo no livro de Sofonias que diz que as cidades seriam destruídas. Sofonias 3 e 6. Exterminei as nações, as suas torres estão assoladas. Fiz desertas as suas praças, a ponto de não ficar quem passe por elas. As suas cidades foram destruídas até não ficar ninguém, até não haver quem as habite. Então, aí todo mundo falou, está vendo? Já estava profetizado a queda das torres, não é? Mas não é bem assim a mensagem do livro de Sofonias. Sofonias não escreveu só por causa das Torres Gêmeas, não. É muito mais amplo. Sofonias, ele escreveu a respeito da destruição, primeiro de Judá, por causa de Jerusalém, por causa da impiedade do povo. E depois, a destruição das nações, o juízo das nações, a destruição da terra toda, por causa do pecado, por causa da impiedade. Então, a mensagem de Sofonias tem a ver com o julgamento divino. O livro de Sofonias, que é o nono dos 12 livros dos profetas menores que nós estamos a estudar, e ele tem como mensagem a mensagem que Deus julgará os impenitentes no dia do Senhor. Mais um profeta que fala do dia do Senhor. E o profeta que mais fala do dia do Senhor é Sofonias. Nós vimos que Joel fala do dia do Senhor, nós vimos que Amós fala do dia do Senhor, nós vimos que Obadias fala do dia do Senhor. Todos esses profetas falam do dia do Senhor. Oséias fala do dia do Senhor. Mas o profeta que mais fala do dia do Senhor, porque o livro é pequeno, mas o tema do livro é o dia do Senhor, é o profeta Sofonias. Como nós já dissemos, o nome do profeta sempre tem a ver com a sua mensagem. E Sofonias, em hebraico, quer dizer Sefaniah. Em hebraico, Sofonias é Sefaniah, que quer dizer Jeová esconde. Yah é Jeová. Então Jeová esconde, ou Jeová protege, ou ainda tesouro. É interessante, Sofonias fala do juízo de Deus, fala do julgamento de Deus, mas o seu nome quer dizer Jeová protege, Jeová esconde. Esconde quem? Protege quem? Os salvos, o povo fiel, o povo remanescente. Sofonias vai ser usado por Deus para falar do julgamento dos impenitentes, mas ao mesmo tempo o seu nome fala que Deus protege, Deus guarda os fiéis. E isso nos faz lembrar Colossenses 3 e 3. Quem lê para nós? Hoje está funcionando o som. A última vez que eu dei aula aqui, o som não estava bom e eu acabei falando tudo. Hoje a minha garganta aqui já não está muito boa. Hoje eu fiquei gravando pré-aulas no próximo trimestre e desde as 8 da manhã eu estou falando. Colossenses
A irmã já levantou a mão, pode ver. Porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Veja bem, Paulo diz que o crente ele já está morto para o mundo. Se ele está morto para o mundo, a sua vida está escondida com Cristo em Deus. É exatamente a situação que o evangelista nos fala lá em João 3,36. Ele diz o quê? Que quem tem o Filho tem a vida. E a vida está escondida com Cristo em Deus. Agora, quem não tem o Filho, a ira de Deus sobre ele permanece. Então, o nome do profeta nos fala do julgamento. Porque aquilo que é proteção, aquilo que é livramento da parte de Deus para os fiéis, para os perdidos, para os infiéis, para os incrédulos, isto é julgamento, isto é tormento, isto é destruição. Então, não tem como pregar o evangelho, você falar do julgamento, você falar do juízo. Hoje tem um evangelho light por aí. Um evangelho que só se fala de bênção, de vitória, de promessa. E não se fala do tormento eterno, não se fala do inferno, não se fala do julgamento, não se fala do juízo final, não se fala de perdição. É um evangelho light e mentiroso. Porque se nós falamos em salvação, nós também falamos em perdição. Se nós falamos em vida eterna, também temos de falar de morte eterna. Por isso que a mensagem de Sofonias é a mensagem de julgamento. Mas o seu nome fala de livramento. Então, daí porque o seu nome tem tudo a ver com a sua mensagem. Quando nós abrimos a Bíblia no livro de Sofonias, nós verificamos o quê? Nós verificamos que Sofonias tem livro que a gente vê, por exemplo, semana passada a gente falou do livro de Abacuque, está assim, peso do profeta Abacuque. Quem é o Abacuque, de onde ele veio, de onde ele foi, não fala nada. O livro de Obadias, livro da visão de Obadias, não fala quem é Obadias, onde ele veio. Agora o Sofonias, não. Aí tem a árvore genealógica toda. Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias. Toda esta genealogia nos indica o quê? Que o profeta Sofonias era um nobre. Tinha sangue azul. É nobre que gosta de mostrar a sua árvore genealógica, o brasão da família, não é? Aqui em São Paulo, nós temos aqueles famosos quatrocentões, né? Em São Paulo, que pertencem às primeiras famílias da cidade. Então eles gostam de mostrar, né, toda a sua genealogia, mostrar o seu pedigree, não é? Então, é aqui o que eu digo. Quando se coloca toda essa genealogia, é para mostrar o quê? Que Sofonias, ele era trineto de Ezequias. Esse Ezequias aqui se entende que é o rei Ezequias, porque Sofonias profetizou nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Então, Josias, nós sabemos que o pai de Josias era Amon, o avô de Josias era Manassés, e o bisavô de Josias era Ezequias. Então, Sofonias mostra que ele era da linhagem real. Assim como Isaías também era da linhagem real. Então nós temos aqui profeta, hoje o profeta do palácio. Semana passada nós vimos o profeta do povão, na outra semana também o outro profeta do povão. Mas Deus levanta profetas tanto no meio do povão, quanto também no palácio. Deus não faz acepção de pessoas. Não é porque é rico que é salvo. Não é porque é pobre que também é salvo. Deus chama tanto o rico quanto o pobre. Não é a riqueza nem a pobreza material que dão qualificação espiritual. Hoje existe aí a teologia da prosperidade, que diz que se a pessoa é salva, ela vai ficar rica. É mentira. Como também tinha a teologia da libertação, que agora está demodê,
né, que dizia que o pobre é que era salvo, o rico tinha que ser exterminado. Também é mentira. Aqui nós temos um profeta que era do palácio, que era da linhagem real. Agora, não pensem os irmãos que porque Sofonias era da linhagem real, ele estava em cima da carne seca e podia profetizar à vontade, que nada lhe iria acontecer. Não, por quê? Porque, segundo os estudiosos, Sofonias, ele profetizou no início do reinado de Josias. Ele era trineto de Ezequias. Ele profetizou no início do reinado de Josias. A Bíblia diz que Josias começou a reinar com 8 anos de idade. Portanto, ele demorou um tempo para poder ele próprio exercer o trono. Ele era rei, mas com aquela tenra-idade, ele não tinha condições de reinar. Alguém fazia o papel do rei. Quando a Bíblia diz que quando ele atingiu a adolescência, o início da juventude, ele, quando tomou as rédeas do poder, ele fez uma reforma religiosa em Judá. Ele fez o povo voltar a servir a Deus. Isto quer dizer que no período em que Sofonias profetizou, ainda o povo estava desviado dos caminhos do Senhor. Sofonias, ele pegou um período muito difícil. Por quê? Porque o avô de Josias era o rei Manassés. Vamos ver como é que era esse rei? Vamos ler lá no segundo livro das Crônicas, capítulo 33, versículo 9. Manassés tanto fez errar a Judá e aos moradores de Jerusalém, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Lê o 10 também, por favor. E falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não deram ouvidos. Agora lê o versículo 22. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, como havia feito Manassés seu pai, porque Amon sacrificou todas as imagens de escultura que Manassés seu pai tinha feito e as serviu. Amém. Então, qual era a situação espiritual nos dias de Sofonias? Ele era do palácio, ele era um profeta de linhagem real. Mas como eram os reis dos dias de Sofonias? A Bíblia diz que Manassés, o filho de Ezequias, foi o pior rei que Israel teve, que Judá teve. A Bíblia diz que ele fez tanto errar a Deus, que Deus decidiu mandar o povo para o cativeiro nos dias de Manassés. Se os irmãos lerem lá no profeta Jeremias, a Bíblia vai dizer que por causa de Manassés, esse povo vai para Babilônia. Manassés passou todos os limites possíveis e imagináveis. Foi o pior rei. E agora veja como Deus é, irmãos, misericordioso. Esse rei tão ruim, ele morreu salvo. Porque a Bíblia diz que ele se arrependeu. Ele se humilhou diante de Deus, já estava preso no estrangeiro, levado cativo. E ele se humilhou diante de Deus, se arrependeu. E Deus fez ele voltar para Jerusalém e reassumir o trono. Mas o mal ele já tinha feito, porque ele reinou, irmãos, ele reinou muito tempo. Não é? Ele reinou 55 anos, né? Está lá em capítulo 33, versículo 1. Eu já estou falando, não. Então, ele reinou 55 anos. Então, ele fez tanta maldade que o arrependimento dele do fim não tirou a maldade que ele fez. E tanta verdade que quando ele morreu, o seu filho Amon praticou todos os erros do pai. Amon, ele só reinou 2 anos. Mas nesses 2 anos ele conseguiu sacrificar todas as imagens que o pai dele tinha construído. Quer dizer, Amon aprendeu mal com o pai. Teve um mau exemplo com o pai. Um péssimo exemplo com o pai. E mesmo o pai se arrependendo,
ele continuou. Então a situação na casa real, os príncipes de Judá, eles eram totalmente distantes, idólatras, totalmente desobedientes à voz de Deus. Pois não, Ana Maria? Eu queria perguntar como Sofonias, ele começou o ministério dele no reinado de Josias, assim como Jeremias, né? E se ele foi também, ele viu até o final da destruição de Judá, se ele foi também transportado, assim como Jeremias, né? Não, muito provavelmente não. Por quê? Porque Sofonias era mais idoso. Então, como ele era trineto de Ezequias, ele era ali. Então, ele já era um profeta estabelecido, já formado, quando Jeremias diz assim, eu sou uma criança, quer dizer, não é que ele era uma criança, né? Mas ele tinha uma tenra idade. E ele começou a profetizar já lá no 13º ano de Josias. Tudo indica que Sofonias profetizou antes da reforma religiosa de Josias. Então Sofonias já era um homem maduro, já era um homem de uma certa idade. Então tudo indica que ele não conseguiu viver esses 40, porque Jeremias, depois que ele começou a profetizar, ele profetizou 40 anos, até a hora do cativeiro. Então, ele já tinha uma certa idade quando foi levado cativo. Então Sofonias era mais velho, então tudo indica que ele morreu antes do cativeiro. Então, alguém mais quer levantar a mão aqui? Não. Então, o que nós temos aqui? Sofonias, ele, por ser da linhagem real, ele teve muita oposição. Por quê? Porque os seus parentes, eles eram os primeiros a desobedecer a Deus. Eram os primeiros ímpios, os primeiros iníquos. E ele profetizou contra eles. Nós vamos ver aqui, no capítulo 1 de Sofonias, no versículo 8, que nós já lemos na lição. Quem lê para mim? Sofonias 1 e 8. Acontecerá que no dia do sacrifício do Senhor castigarei os príncipes, os filhos do rei e todos os que vestem de trajes estrangeiros. Então vejam bem, havia uma profecia para castigar os príncipes, os filhos do rei, eram os parentes de Sofonias. Eles eram os primeiros a desobedecer a Deus. Então o fato de Sofonias ser profeta do palácio, isso prejudicou o seu ministério. Isso tornou o seu ministério mais difícil. Por quê? Porque ele estava bem no ambiente que começava a desobediência. Então nem sempre o fato de ser profeta do palácio é bom. Então tem muita gente que reclama que está na periferia, que está longe do palácio. Às vezes é uma bênção, porque palácio normalmente é ninho de cobra. Não é? E daquelas cobras bem espertas. O livro de Sofonias ele pode ser dividido em 3 partes. A primeira que começa no capítulo 1, versículo 2, e vai até o capítulo 2, versículo 3. O profeta fala sobre o temível dia do Senhor. Então ele está falando a respeito do dia do Senhor, a respeito da destruição. Esse dia do Senhor, entendido não só como a destruição do reino de Judá, mas uma aplicação escatológica também com respeito ao dia da ira de Deus. A segunda parte, Sofonias fala a respeito das nações que estavam em volta de Judá. Mais uma vez, um profeta usado para falar da destruição das nações que estavam em volta de Judá. E ele fala da destruição de Edom, da destruição da Filistia, da destruição de Amon, da destruição da Etiópia, todas as nações que viviam ali, nações vizinhas a Judá, e Deus estava dizendo que estava lançando juízo sobre aquelas nações também. Não só para aquelas nações, mas também uma aplicação escatológica para as nações que estarão em volta de Israel no final da grande tribulação, dos inimigos de Israel. E nós podemos ver, nesta semana, foi um dos assuntos da semana,
Quantas nações estão contra Israel? Os irmãos viram uma votação na ONU, 138 países votaram contra Israel, com o reconhecimento da Palestina como um Estado observador das Nações Unidas. Quer dizer, reconhecendo a Palestina como um Estado que é contrário a Israel, que Israel só quer que a Palestina seja reconhecida como um Estado depois que houver condições de segurança e depois que os palestinos se comprometerem a respeitar o Estado judeu. Porque a ONU mandou, em 1947, que a Palestina fosse dividida entre um Estado judeu e um Estado árabe. Até numa sessão que foi presidida pelo brasileiro Oswaldo Aranha. Foi quando nasceu Israel. Israel fundou o Estado judeu, mas os árabes nunca reconheceram o Estado judeu. Eles não aceitaram ter um Estado judeu e um Estado árabe, e eles foram, assim que Israel declarou a sua independência, eles guerrearam contra Israel, porque o plano deles era lançar Israel ao mar, fazer Israel desaparecer. E nunca os árabes aceitaram a existência de Israel. É verdade que em 1977 o Egito fez um tratado de paz com Israel, aceitando a existência de Israel. A Jordânia, em 1990, também fez um tratado de paz com Israel, aceitando a existência do Estado de Israel. E em 1996, a própria Organização para a Libertação da Palestina não aceitou a existência do Estado de Israel, mas ela renunciou à luta para a destruição de Israel. Mas até hoje Israel não tem nenhum reconhecimento oficial de todos os países árabes. E os dois países que os reconheceram, que é o Egito e a Jordânia, o Egito já tem um novo governo, cujo partido, que é a chamada Irmandade Muçulmana, defende a destruição de Israel, e na Palestina, o grupo Hamas, que controla lá a faixa de Gaza, também não reconhece a existência de Israel. Então é por isso que Israel não quer aceitar o Estado árabe, enquanto o Estado árabe não aceitar o Estado judeu. Então, mas 138 nações votaram contra Israel, inclusive o Brasil. O Brasil hoje, a política do Brasil hoje, externa do Brasil, é totalmente contrária a Israel. Né? Desde que assumiu o atual partido, ele é totalmente contrário a Israel. Então, nós temos, já estou a falar, então nós temos então nós temos essa linha que mostra isso. Então essa profecia de Sofonias também se aplica aos inimigos de Israel para o futuro. Até nós colocamos um link de um artigo de um americano que é muito interessante, que nós colocamos hoje no Twitter, no Facebook, no LinkedIn, lá no portal. O que a Bíblia diz a respeito do Estado palestino, baseado no livro de Sofonias. Pois não, são duas perguntas dos internautas. A primeira, acredito que o senhor vai responder um pouquinho mais na frente, mas se o senhor quiser antecipar, ele pergunta lá sobre Sofonias 1:8, onde fala sobre vestes estranhas. Ele pergunta o que seriam essas vestes estranhas. Daqui a pouquinho a gente fala. Daqui a pouquinho, né? Isso. E também, outro irmão pergunta quanto tempo depois da mensagem de Sofonias aconteceu o cativeiro? Cerca de 40 anos, um pouco mais de 40 anos. 40, 50 anos foi o tempo que demorou para haver o cativeiro de Babilônia depois da mensagem de Sofonias. A terceira parte fala sobre o julgamento de Jerusalém e o estabelecimento do reino. É o capítulo 3 de Sofonias. Em Sofonias fala sobre o castigo que viria sobre Jerusalém, o cativeiro, a destruição de Jerusalém. Mas ele termina a mensagem como todos os outros profetas. Uma mensagem de esperança. Uma mensagem de restauração para Israel. Onde diz que apesar da destruição, Deus irá destruir os inimigos de Israel e estabelecerá o reino em Israel. É a mensagem da restauração espiritual, mais uma mensagem que nos remete ao reino milenial de Cristo. Então são estas as partes do livro de Sofonias. Vamos começar então com a primeira parte, não é? A parte que se fala do temível dia do Senhor. Como é que começa
essa mensagem de Sofonias. Se fosse nos dias de hoje, Sofonias era expulso das igrejas. Não é nem falado na igreja. Porque ele começa chegando dizendo o seguinte: inteiramente consumirei tudo sobre a face da terra, diz o Senhor. Cadê a história do Deus bonzinho, que não vai destruir nada do que ele fez? Imagina que Deus vai mandar, ele ama tanto o homem, que ele vai mandar o homem. Pode ser, tem até uns que são menos radicais, não é? Que dizem assim, não, ele vai, o povo vai passar no inferno um tempinho, mas depois todo mundo está no céu. Não é? Não tem problema. Aí inventa essa história, o chamado universalismo. Mas a Bíblia está dizendo o contrário. Deus diz, eu vou consumir tudo na terra. E alguém diz, mas como Deus pode? Os amigos do Nenê sempre dizem isso. Como é que Deus pode destruir a terra se ele fez a terra? Posso fazer uma pergunta? A respeito das 130 países, né? 138 países. 138. Mas Israel não será destruído. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Tanto os amigos do Nenê, né? A sessão de Jeová, dizem, não, isso não é verdade. Se Deus fez a terra, como é que ele vai destruir a terra? Não, não é possível isso. Deus não se arrepende do que ele faz. Mas Deus está dizendo aqui, inteiramente consumirei tudo sobre a face da terra. Por quê? Porque ele é o dono da terra. O que diz o salmista? Salmo 24. Salmo 24. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. O mundo é aqueles que nele habitam. Estamos aqui com dois calzinhos aqui, o pastor Jorge, o pastor Serafim. Eles sabem muito bem, quando nós aprendemos lá direito das coisas, está dizendo quais são. O proprietário tem o direito de usar, gozar e abusar da coisa, né? Usar o tende fluente e abutende. O que é o abusar? É desfazer da coisa, destruir da coisa, alienar, vender, destruir. Se eu quiser, se é meu aqui esse relógio, eu posso pegar o relógio, pisar em cima, arrebentar com o relógio, e eu não cometi mal nenhum, porque o relógio é meu. Eu posso destruir o que é meu. O mundo é de Deus. Ele pode desfazer quando ele quiser. Só que tem uma coisa, Deus não tem um instinto destruidor. Ele irá desfazer essa terra. Por quê? Porque ele fará novos céus e nova terra. E diz o apóstolo Pedro, e nós aguardamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Por que ele desfará essa terra? Para fazer uma melhor. Ele desfará essa terra que está contaminada pelo pecado, para fazer uma terra onde habita a justiça, onde não haverá pecado, não haverá maldade. Deus sempre melhora as coisas. Como diz aí uma reportagem, uma propaganda na televisão, né? Sempre tem um upgrade. Não é? E Deus sempre faz um upgrade. Ele melhora a situação. Então ele vai consumir essa terra. Por quê? Mas Deus disse, quando fez o dilúvio, que ele nunca destruiria mais a terra com água. Vamos ver lá em Gênesis. Livro do Gênesis, capítulo 8, versículo 21 e 22. E o Senhor sentiu o suave cheiro. Deixa eu ler lá, que começou comigo. O Senhor sentiu o suave cheiro e disse em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má, desde a sua meninice, e jamais tornarei a ferir a todos os seres viventes como fiz. 22 também, por favor. Enquanto a terra durar, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão, inverno, dia e noite. 9 e 11 também. 9 e 11. Mas a pomba... 9 e 11. Tá. Estabeleço convosco a minha aliança. Não mais será destruído tudo o que tem vida pelas águas
destruiria a terra com água. E quando ele recebeu o sacrifício de Noé, ele prometeu para si mesmo que não iria mais amaldiçoar a terra por causa do homem. E ele disse: enquanto a terra durar. Então é sinal que ela ia ter um dia que ela não ia durar mais. Quer dizer, o próprio Deus revela aqui na sua palavra que a terra teria um fim. Ela não era eterna. A terra não é eterna. Primeiro porque ela foi criada por Deus. E ela teve um começo e vai ter um fim. Essa terra vai ter um fim. Aleluia. E Deus não a destruirá com água. Destruirá com o quê? Destruirá com o fogo. É o que disse Sofonias. Sofonias diz que ela será destruída pelo fogo. Quem lê Sofonias 1 e 18. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar do dia da indignação do Senhor. Mas pelo fogo do seu zelo, toda a terra será consumida, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. E no capítulo 3, versículo 8, no finalzinho, não precisa ler, esta terra será consumida pelo fogo do meu zelo. É com fogo. Levantou a mão ali, irmão bispo. Podemos dizer então que após o dilúvio, Deus estabelece o tempo de duração da terra? Isso. Após o dilúvio, ele revela que ele já tinha estabelecido antes, mas ele revela que a terra teria uma duração. Então esse negócio de dizer, não, Deus não pode destruir porque ele fez, não é verdade. Ele é o dono da terra, ele está acima da terra, e ele prometeu não destruir a terra com água, mas ele destruirá com fogo. Eu já vou falar para o irmão Isaac, mas aí, depois que o irmão Isaac falar, eu já peço para alguém deixar preparado ali em 1 de Pedro, aliás, 2 de Pedro. 2 de Pedro que eu ia falar. É isso, então pode falar já, o senhor já vai falar, fala logo. 3 e 7. Isso. Mas os céus e a terra, que agora existem pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Amém. Então é isso mesmo. Então, eu gosto da expressão para na sintonia. Eu vou falar um versículo, como já fala ali. É isso mesmo. É assim que a gente trabalha. É Deus dirigindo aqui. Então, está reservado para o fogo como um tesouro. Tesouro, lembra do nome de Sofonias? O nome de Sofonias quer dizer? Deus tesouro, Deus protege, Deus esconde. Então, esta terra e esses céus estão guardados como um tesouro para serem destruídos pelo fogo. Então, por isso que Sofonias diz, vai destruir tudo, vai consumir tudo. Por quê? Primeiro porque Deus é o Criador, Ele tem poder para isso, legitimidade para isso. Segundo porque o próprio Deus já disse na sua palavra, que a terra não é eterna, e Ele vai destruir para fazer algo melhor. Então Ele não é um destruidor. Deus vai consumir essa terra, mas não com instinto destrutivo. Deus não tem instinto destrutivo. Tem muito crente aí que ele quer ver o fim das pessoas, quer que as pessoas acabem, não é? Que Jesus vem vir. Mas querem assim que a pessoa se arrebente toda, faz oração contrária. Mas a Bíblia diz que o instinto destruidor, quem tem o objetivo destruidor, a destruição pela destruição, é o diabo. Jesus veio que ele veio para matar, roubar e destruir. Deus, quando destrói para fazer algo melhor. É com outro intuito. Tá? Sofonias então diz que a terra será destruída. E quem vai sofrer essa destruição? Ele diz: estenderei a minha mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém, e exterminarei deste lugar o resto de Baal, e o nome dos quemarins com os sacerdotes. Quem vai ser destruído são aqueles que não servem a Deus. O que é o resto
resto de Baal. Baal concorreu com Deus durante um tempo. Nós vamos estudar isso no próximo trimestre. Quando nós vamos estudar sobre Elias e Eliseu, era exatamente o dia da apostasia, que foi até Judá. Começou em Israel, mas foi até Judá. Nós tivemos até uma rainha, a única rainha de Judá que não era da casa de Davi, que era Talia, né? Ela instituiu o culto de Baal, porque ela era filha de Jezabel. Ela instituiu o culto de Baal em Judá. Quer dizer, o resto de Baal, quer dizer, é a idolatria, é a infidelidade, é o desvio espiritual do povo. E também aqueles que tinham os nomes dos quemarins. Vai para frente. Vai para frente. Isso. E o nome dos quemarins com os sacerdotes. Quem eram os quemarins? Os quemarins eram os sacerdotes dos gentios. Os sacerdotes dos deuses estranhos. Dos outros deuses dos países em volta. O que havia nos dias de Judá? Uma mistura estabelecida por Manassés. Essa mistura em que as pessoas, juntamente com os outros sacerdotes, concelebravam. Vinha o sacerdote de Milcom, o sacerdote de Baal, o sacerdote de Moloque, enfim. Eles sacrificavam a Moloque, sacrificavam a Malcã, sacrificavam a Baal, depois iam junto com o sacerdote sacrificar a Deus. Deus tinha se reduzido a uma outra atividade qualquer. Havia uma mistura, um ecumenismo, um diálogo interreligioso, como nós vemos muita gente hoje. Existe um grande, conhecido pastor aí, a Ana Maria gosta muito dele. Outro dia ele estava falando que ele prefere muitas vezes pregar com músicas da MPB do que pregar com alguns pastores. Ele tem mais comunhão com algumas pessoas, com alguns pensamentos budistas, confucionistas, do que com alguns pastores. Já falou isso também, viu, Dona Maria? Ele está piorando cada dia mais. Então, a situação é essa, é o ecumenismo. Não faz mal, todos os caminhos levam a Deus. Não é? Estão seguindo mais o Paulo Coelho do que a Bíblia. Era o que estava acontecendo naqueles dias. Eles estavam com os quemarins, com os sacerdotes. E aí vem a pergunta do nosso amigo, irmão internauta, qual é o nome dele lá, que perguntou das vestes estranhas. Eles estavam tão acostumados. Irmão Marcelo, viu, irmão Marcelo? Eles estavam tão acostumados a participar de rituais, em sacrifícios aos ídolos, que eles já estavam usando as roupas dos estrangeiros, as roupas estranhas. Não é? Já eu vou contar, eu esqueci de mudar a roupa aqui. Não é? Eu lembro minha esposa, ela trabalhou quando era jovem, ela trabalhou em várias assessorias de imprensa aí, que cuidavam de pessoas famosas. Existia uma certa mulher que tinha um programa na Rede Globo de televisão sobre sexóloga, que depois veio a ser prefeita da maior cidade do Brasil, que hoje é senadora. E ela um dia tinha que levar lá, porque também faziam para ela a assessoria de imprensa, e ela apareceu lá um dia de manhã, lá na assessoria de imprensa, 6, 7 horas da manhã, já estava lá, e apareceu com as roupas assim, sabe, tinha vindo do guerreiro de macumba e tal. E aí ela falou, desculpa que eu vim de uma cerimônia e eu tinha que entregar esse papel aqui logo cedinho, né? E aí minha esposa levou um susto assim, não é? Mas mostra bem quem é a pessoa. Mas então, ela estava com as roupas estranhas, então esse povo já estava assim. Ia no sacrifício de Moloque, ia com as roupas lá do ritual. Depois, tem que ir também lá no templo, porque tem uma cerimônia lá, tem uma festividade. Aí é uma roupa estranha mesmo, não dava tempo de trocar. Eles estavam misturados a tal ponto que já assumiam as vestes sacerdotais dos cultos idólatras. Já assumiam os costumes
dos hábitos dos povos idólatras, em total desobediência à palavra de Deus. E esta turma seria destruída, diz o profeta. Esta turma seria consumida. Por quê? Porque no juízo de Deus não tem lugar para os que se misturam com o pecado. Não tem lugar para aqueles que têm vida dupla. Não tem lugar para aqueles que têm comunhão com o pecado. Porque a Bíblia diz que não há comunhão entre a luz e as trevas. Então, meus irmãos, essas pessoas que têm duplo ânimo, que hoje estão aqui falando glória a Deus, aleluia e tal, mas quando aparecem hoje, por exemplo, tem um monte de gente aí no Campo de Marte, aí no festival aí, que deve estar pulando, dançando, fazendo o que o mundo faz. Mas porque é gospel, pode, não é? Então, estes sofrerão o juízo de Deus. Alguém levantou a mão aqui? Irmão, levantou a mão? Não. Esses são os quemarins, eram os sacerdotes. O envolvimento com a idolatria e com o paganismo leva ao juízo divino. Pois não, irmão Gilmar? Haja vista que, eu não sei se está aqui ainda no Brasil, já foi embora. Aquela americana, né? Madonna, para o povo que não é crente, ela é uma deusa. Eu vi o testemunho de uma moça falando que estava na fila, numa, como é que chama essas casinhas que eles fazem de lona? Barraca. Ela estava desde o mês de outubro, numa barraca, esperando o dia para que Madonna se apresentasse. E outra coisa, eu vi na televisão um rabino falando para o Brasil, na televisão, para quem quisesse ouvir, dizendo que há várias igrejas evangélicas, que se diz evangélicas no Brasil, que estão usando símbolos judaicos, mas eles não sabem o que significa isso. E ele falou sobre o que tem 7, como é que chama? Tem Menorá. O menorá, e falou sobre também a estrela de Davi. Ele disse assim, eles nem sabem o que significa isso, e faz uso disso e ensinam erroneamente para os adeptos dele, ou seja, os crentes da igreja deles, uma coisa que nem eles conhecem. Então, você vê que absurdo, né? É absurdo. Obrigado. Então, o que nós vemos com Sofonias, quando ele fala que essas pessoas que tinham se desviado dos caminhos do Senhor sofreriam o mesmo mal que os que não eram fiéis a Deus, porque eles também eram infiéis. Então, aquele que se desvia, o apóstata, ele é igual àquele que nunca creu em Cristo, vai ter o mesmo fim. Vai ter o mesmo fim, que é a ira de Deus. E como é que se caracteriza a apostasia? O profeta Sofonias fala das pessoas de Judá que sofreriam o juízo de Deus, assim como as nações que ele vai falar daqui a pouco. Por quê? Primeiro, porque eles se envolviam continuamente com as coisas pecaminosas. Eles eram insensíveis do ponto de vista espiritual. Por quê? Porque eles se vestiam de vestidura estranha, já não faziam separação entre o sagrado e o profano, porque eles pulavam a cerca. É isso mesmo. Vê só, Maria, mulher infiel, pula a cerca. Transgride, como está escrito aqui no versículo 9: castigarei também naquele dia todos aqueles que saltam sobre o umbral. Então são aqueles que vão para fora, transgridem a lei de Deus. São aqueles que têm vida dupla, como eu disse para os irmãos, serviam a Deus e serviam a Moloque, serviam a Deus e serviam a Baal. Eles têm vida dupla. Nós temos também aqueles que não se comunicam com Deus. Então quem tem vida dupla, prova que desviou da fé, que apostatou da fé. Quem transgride os mandamentos, quem transgride a palavra de Deus, prova que se envolve com o pecado, prova que se desviou da fé. Mas também tem aqueles que não gostam de falar com Deus. Quem lê para mim? Sofonias 1 e 12. E há de ser que... Tem que levantar a mão e falar. E
E há de ser que naquele tempo esquadrinharei a Jerusalém com lanternas e castigarei os homens que se acomodam com a boca do vinho, que dizem no seu coração: o Senhor não faz o bem nem faz o mal. O Senhor não faz nem bem nem mal. O Senhor não está nem aí, eu também não estou nem aí. Eles não se comunicam com Deus. Eles sentam como aqueles que sentam em cima daquele que tem a boca do vinho, quer dizer, eles estão embriagados com as coisas desta vida, e eles dizem: o Senhor não faz bem nem mal, não está nem aí com o que eu estou fazendo, e eu também não estou nem aí com o que ele está falando. Fica em cima do muro. Deus é inerte. Deus não se importa com o que a gente faz. Cuidado com esse pensamento. Quem pensa assim, está, diz o profeta Sofonias, debaixo do juízo de Deus. E tem aqueles que têm falta de vergonha. Não é? Quem lê para mim, Sofonias 2:1. Congregai-vos sim, congregai-vos, ó nação não desejável. Ou uma outra tradução diz: a nação que não tem vergonha. Não tem vergonha. São sem vergonha. Pastor, não é? quer falar? Pois não, pode falar. Na minha versão aqui diz o seguinte: reuni-vos, ó nação, sem pudor. Sem pudor. Então, o que é essa vergonha? É o pudor, é o respeito, é o temor a Deus. Tem muito crente sem vergonha. Porque nós temos que ter vergonha. Esdras, a Bíblia diz que ele era um homem que tinha vergonha. Por isso que minha afinada mãe sempre dizia: não adianta ter medo, tem que ter vergonha. Não é? Lá em Esdras, capítulo 8, versículo 22. Porque me envergonhei de pedir ao rei exércitos e cavaleiros para nos defender do inimigo no caminho. Porquanto tínhamos falado ao rei, dizendo: a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem, mas a sua força e a sua ira sobre todos os que o deixam. Lê o 23 também, por favor. 23. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Crente que tem vergonha, ora. Crente que tem vergonha, vive aquilo que prega. Esdras, ele disse para Deus, que ele era escriba, tanto que o rei o nomeou para ensinar a lei do Senhor aos judeus. Por quê? Porque ele sabia que Esdras conhecia a palavra de Deus. E Esdras tinha dito para o rei que Deus protegia o seu povo, que Deus guardava o seu povo. E ele disse: agora que eu disse que Deus guarda o meu povo, que Deus guarda o povo de Israel, que Deus protege, que Deus é poderoso, como é que eu vou pedir soldados para passar pela estrada de Jerusalém? Eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha. Eu tenho que viver aquilo que eu ensino, aquilo que eu prego. E aí o que ele fez? Ele jejuou, orou a Deus, e a Bíblia diz que Deus moveu-se pelas orações. E eles passaram, e você lendo esse capítulo, Deus desfez as ciladas, desfez as armadilhas que se puseram no caminho, e eles saíram lá da Pérsia e foram até Jerusalém, e nada aconteceu. Eles estavam levando uma fortuna em ouro e outras coisas que era para reconstruir lá. Então era muito arriscado, né? E o rei falou com eles que para levar exército, mas como é que ele que Deus guardava? Ele falou: não é sábio. Exato, não é assim. Não é? Tem muita gente que ora a Deus e tal, aí quando alguém fala assim: olha, vamos fazer uma trapaça aqui para você receber a bênção, ele já faz a trapaça. Não tem vergonha. Não é? Mas não é assim que Deus ensina. É de Deus, né? É de Deus, é de Deus. E Sofonias diz o seguinte: no dia do Senhor está perto, porque o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. O dia do Senhor está perto. Esse dia que eu estou dizendo está perto. Lógico que no sentido ali imediato era o cativeiro da Babilônia, mas no sentido escatológico está perto também.
O que diz a palavra de Deus? Que o dia da vinda do Senhor hoje está mais próximo do que quando ele foi anunciado. O dia do Senhor está perto, irmãos. E nós estamos onde? Nós somos os convidados, estamos separados por Deus como seus convidados, ou estamos entre aqueles que têm vida dupla, aqueles que transgridem os mandamentos de Deus, aqueles que não têm vergonha, aqueles que não se comunicam com Deus? Onde nós estamos? O dia do Senhor para nós é um dia de bênção, é um dia de proteção, é um dia de livramento, porque Jesus virá buscar os seus, ou é um dia de juízo, um dia da ira de Deus? Olha em que situação nós estamos. Apocalipse capítulo 3, versículo 10. 3:10. Porque guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que veio sem demora. Não, só 3 e 10. Agora vamos ler lá Apocalipse 6, 15 a 17. 6, 15 a 17. E os reis da terra, os grandes, os ricos, os tribunos, os poderosos, e todo servo e todo livre se escondam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, quem poderá subsistir? Duas situações diferentes. Jesus diz: aqueles que guardaram a palavra da minha paciência, eu os guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. É a promessa do arrebatamento da igreja. Por isso que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Por quê? Porque a igreja guarda a palavra de Deus. A igreja se santifica, ela se separa do pecado. E por isso o Senhor diz: como vocês guardaram a minha palavra, eu também vou poupar vocês. Eu vou guardar vocês da hora da tentação que há de vir. Agora, quem não escapar, vai pedir até para os montes e os rochedos caírem sobre eles. Caírem sobre nós. Escondei-nos do rosto daquele que está agora derramando a ira sobre a terra. A grande tribulação é o dia da ira de Deus. É o dia da vingança do nosso Deus, como está escrito lá em Isaías. É o momento da ira do Cordeiro. E eles perguntam: o Senhor vem com a ira, e quem poderá subsistir? Irmãos, sejamos fiéis a Deus. Sejamos fiéis ao Senhor. Porque a ira do Senhor está chegando. O dia do Senhor está perto. Veja bem, Sofonias disse que estava perto e agora está mais perto ainda. E eu e você precisamos estar preparados. Por isso que nós cantamos o hino 317 aqui. E nós devemos todos preparados estar com vestes brancas e brilhando como a luz. Você está com as vestes brancas ou está com as vestes estranhas? Está com as vestes da salvação ou está com as vestes do paganismo, da idolatria, do mundanismo? Com que veste nós estamos? Quem estiver com Deus será poupado. Quem não estiver com Deus sofrerá a ira do Senhor. Pastor, aqui em Isaías 9, Isaías 1:9. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado algum remanescente, já como Sodoma seríamos semelhantes a Gomorra. Pois não? A ira aí, no caso, vai ser a grande tribulação que se refere? Sim. A primeira manifestação da ira de Deus vai ser a grande tribulação. Depois vai ter o juízo final lá. Eu pensava que era um juízo. Não. A primeira manifestação da ira de Deus é a grande tribulação.
Depois tem o juízo final. O juízo final é o julgamento, né? De todos aqueles que não aceitaram a Cristo. Mas a ira vem derramada aqui, principalmente nesse capítulo 6 do Apocalipse, a grande tribulação. E, irmãos, não adianta, como o hino que nós ouvimos aí do pastor Eliezer Rosa, não adianta ter dinheiro. Não adianta ter dinheiro. Né? O que diz Sofonias 1 e 11? Levanta a mão. Você quer que eu fique aqui com você? Ele está aqui próximo. Cuidai-vos, moradores de Mártires, porque todo o povo que nele cabejava está arruinado. Todos os que estavam carregados de dinheiro foram destruídos. Adiantou o dinheiro? Não. Todos os carregados de dinheiro são destruídos. Não adiantou. Não adiantou ter dinheiro. O poder econômico não salva o homem da ira de Deus. Lá em Sofonias 1 e 14. Está perto, e se apressa muito, amarga é a voz do dia do Senhor, clamará ali o valente. Então, o que diz a Bíblia? Amargamente clamará ali o homem poderoso. Um homem poderoso, ele pode ter dinheiro, ele pode ter posição, ele pode estar politicamente bem, mas ele vai clamar amargamente no dia do Senhor. Por quê? Porque não há poder humano que possa suplantar a ira de Deus. Não adianta. Não adianta. A única coisa que os homens poderosos poderão fazer no dia da ira do Senhor é chorar. Nada mais. Vamos ler lá Apocalipse, capítulo 18, versículo 11. Aliás, vamos ler o 9 até o 11. Apocalipse 18, 9 a 11. Os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, sobre ela chorarão e prantearão quando virem a fumaça do seu incêndio. E estando de longe pelo temor do tormento dela, dirão: ai, ai da grande cidade Babilônia, a cidade forte. Numa só hora veio o seu juízo, e sobre ela choram e lamentam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra a sua mercadoria. Então vejam bem, irmãos, o que resta para os homens poderosos, e isso vai acontecer no dia da queda desta Babilônia, é o sistema mundial gentílico, que terá o seu ápice com o anticristo. Aquela estátua do sonho de Nabucodonosor representa esse sistema. Mas no dia da queda da grande Babilônia, no fim da grande tribulação, esse sistema será destruído. E os grandes magnatas, os bilionários da revista Forbes, que ganham muito dinheiro com esse sistema, o que eles vão fazer? Chorar. Não vai sobrar mais nada, chorar. Vão falir, não vai ter adiantar nada. O dinheiro, a fama, o poder político, nada representa no dia do Senhor, no dia do juízo de Deus. E o versículo 18, nós não vamos ler para ganhar tempo, mas diz assim: nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar. Então não adianta, irmãos. Tem muita gente aí servindo a Jesus para ficar cheio de dinheiro. Nenê, ele conhece bem isso. Só que o Nenê não deu certo. O Nenê não deu certo, não é, Nenê? Você não deu certo. Mas ninguém escapa do juízo de Deus. Pois é, meu caro episcopal amigo. Como Deus nunca erra, eles estão usando não o pobre da palavra, mas o nobre. Né? Exato, está usando um nobre, isso. Não está usando um pobre, não, é um nobre.
Foi muito bem falado isso. Deus tem umas coisas assim, né, irmão? Se alguém dissesse que o mundo, se pusesse uma voz para dizer que tudo é vaidade, dinheiro é vaidade, ele nunca teve um boiadeiro, nunca teve, né? Mas Deus pôs Salomão para falar. Aí ninguém pode dizer, ele tinha e ele sabia que isso aqui era vaidade. E aqui ele coloca um modo. O que é o dia do Senhor? Para os ímpios, o dia do Senhor é um dia de indignação, de angústia, de ânsia, alvoroço, desolação, trevas, escuridão, nuvens, densas nuvens, trombeta e alarido contra as cidades fortes e as torres altas. Falou de novo da torre. É por isso que quando caiu as torres gêmeas, todo mundo lembrou do livro de Sofonias. Está vendo aí? O dia do Senhor é um dia contra as torres altas. Não é esse significado, porque as torres altas falavam das grandes cidades, né? Falavam, toda cidade tinha uma torre ali nos muros para guardar contra o inimigo. Mas o dia do Senhor não respeita poder humano. Será que é por isso que não se fala mais na volta de Jesus nos nossos cultos? Não se fala mais do juízo final? Por quê? Porque para alguns, quando se lembra disso, ele lembra que não está em comunhão com Deus, que tem vida dupla, que está apostatando da fé, que está envolvido com o pecado, que não tem vergonha. E aí ele lembra que esse dia é um dia de terror para ele. E como é domingo, ninguém preferir suscetibilidade, então não se fala disso. Mas a Bíblia diz que para o ímpio, o dia do Senhor é assim. Agora, para o justo, o que é o dia do Senhor? Capítulo 3, versículo 17. O Senhor teu Deus, o poderoso, está no meio de ti. Ele salvará, se deleitará em ti com alegria. Calar-se-á por seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Para o remanescente de Israel, que é a quem o profeta Sofonias fala no final do seu livro, o dia do Senhor é o dia de salvação, é o dia de alegria, é o dia de livramento. É por isso que nós podemos dizer, Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e brevemente voltará. Foi por isso que nós podemos cantar aqui hoje o hino 300. Nossa esperança é a sua vinda. Por quê? Porque o dia do Senhor para o fiel, para o remanescente fiel, para o povo de Deus, para aqueles que servem a Deus verdadeiramente, é um dia de alegria, é um dia de júbilo, é um dia que nós esperamos, almejamos, e é por isso que o Espírito Santo está junto com a igreja orando. Ora, vem, Senhor Jesus. Essa é a nossa oração. É por isso que Paulo, terminando uma das suas cartas aos Coríntios, ele diz assim, Maranata, quer dizer, ora vem, Senhor Jesus. Porque o desejo da igreja é a volta de Jesus. Porque o dia do Senhor para a igreja é dia de alegria, é dia de júbilo. É a concretização da nossa esperança. Agora, se você não está direito com Deus, é dia de angústia, de ânsia, de alvoroço. Eu já repeti aqui alguns dias, não é? Uma igreja que nós somos, né, pastor Serafim, não nem começa essa igreja. Nós chegamos lá e o irmão falou que estava muito abençoado naquela semana, que o irmão falou, que bom que Jesus voltasse agora. E a irmã deu um cutucão nele assim, vira essa boca para lá. Não é? Tem muito crente que está no vira essa boca para lá. Não me lembra do dia do Senhor. Não me diz que o dia do Senhor está perto. Por quê? Porque se Jesus vier, eu fico. Pois não, bom Silvio. Pastor, eu tenho uma certa preocupação, justamente tocante aos pastores, quando do uso da palavra, que às vezes fazem algumas afirmações e às vezes até por falta de vigiar com relação ao que vai falar. Só para o senhor eu vou citar como exemplo. Tem um pastor que quando ele vai orar, ele pede por exemplo, minha filha, eu quero que o senhor cure agora. A filha da irmã, o senhor faça a sua vontade. Você entendeu? Isso é falta de prestar atenção no que está fazendo.
Porque não sou eu que observo isso. Não sou eu que observei isso. Tem muita gente que observa. Por que para ele tem que ser agora e para mim eu tenho que esperar? Outra situação, eu estou convivendo com um pastor que quando ele vai pregar, ele fala assim: eu estou pedindo a Deus que abençoe todos vocês. Eu cheguei para ele: você não precisa de bênção? Outra situação desse mesmo pastor, quando ele vai. Isso aqui é só para a gente lapidar na mensagem, quando for falar alguma coisa, que tem detalhes que a própria igreja presta atenção e faz. Infelizmente, somos fracos e faz críticas. Ele fala assim: eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Um dia eu cheguei para ele e falei assim: o que eu estou fazendo com você no ministério? Porque você está aplicando dinheiro, você aplica parte do dinheiro, mas eu e os outros estamos aplicando também. Por que você está fazendo isso? Então, eu tenho essa certa preocupação, e às vezes não é que eu não sei se eu estou sendo muito radical na hora que eu estou ouvindo. Não chamar o nome de radical, mas é esse mesmo. Mas eu sei que a gente tem que lapidar aí nas palavras quando for, né? Fazer determinadas afirmações. Agora, se você quer escapar do dia do Senhor na parte da ira, o que você tem que fazer? Sofonias diz. Sofonias 2 e 3. Buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, que tem posto por obra o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Pode ser que sejais escondidos no dia da ira do Senhor. O que você tem que fazer? Eu até preguei essa semana essa passagem, no domingo. Buscai a Deus. Se você não quer que o dia do Senhor seja um dia de angústia para você, busque a Deus. Jesus ensina: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas. Busque a Deus. Buscar a Deus o que é? É buscar a justiça. E o que é a justiça? É a palavra de Deus. Buscar viver de acordo com a palavra de Deus. É buscar a mansidão. E o que é buscar a mansidão? É seguir a Jesus como exemplo. É imitar a Jesus. Porque ele disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então buscar ao Senhor é buscar a justiça, cumprir a palavra. É buscar a mansidão, é imitar a Jesus. E assim nós seremos escondidos no dia da ira do Senhor. Você quer que o dia do Senhor seja um dia de júbilo, dia de alegria? Busque a justiça, busque a mansidão, cumpra a palavra de Deus. Amanhã é dia da Bíblia. Aprendamos que quando nós cumprimos a palavra de Deus, nós buscamos a justiça, nós escapamos do juízo. É por isso que Jesus disse: como guardaste a palavra da minha paciência, não é com recueblé, não é com reteté, não. É com palavra, é vivendo o que a palavra nos ensina. Você escapa do juízo de Deus. Você é liberto do juízo de Deus. Se você imitar a Cristo, sempre antes de tomar uma decisão, uma atitude, ter um pensamento, usar aquelas palavras do título do romance do Charles Selby: em seus passos, o que faria Jesus? Imite a Cristo, e você buscará mansidão, e você escapará do juízo. É por isso que os crentes foram chamados em Antioquia de cristãos, porque eles eram parecidos com o Cristo que eles pregavam. É assim que a gente escapa do juízo de Deus. Pois não. Não foi esse domingo passado, o pastor Valdemar estava aí, pregou sobre a vida de Jesus, pregou sobre a noiva, o espírito que a noiva desempenha. Aí ele explicou todo o negócio das bodas, o amigo de Jesus, que é o Espírito Santo, que está preparando a noiva. Olha, faz muito tempo que eu não tinha ouvido uma pregação daquela. Ele falou só da vinda de Jesus, mas muito bem falado. Eu acho que não teve ninguém que não gostou, a menos aqueles que sejam periclitantes. Exatamente, está numa situação periclitante. Aí Sofonias fala a respeito das nações que
também serão destruídas, porém sofreriam o juízo de Deus. Os filisteus, Moabe e Amon, os etíopes e a Síria. Sofonias, 10 anos depois de Naum e 10 anos antes da destruição de Nínive, volta a falar da destruição de Nínive, a destruição da Assíria. Todos porque eram desobedientes a Deus. E por fim, ele fala a respeito de Jerusalém. Não é? Qual é a situação de Jerusalém? Veja bem a situação dela. Capítulo 3, versículo 1. Ai da rebelde manchada, da cidade opressora. Jerusalém, primeiro, ela era rebelde, desobediente a Deus. Segundo, ela era manchada, misturada com o pecado. Não vivia separada do pecado. Tinha uma vida pecaminosa. Terceiro, ela era opressora. Ela era injusta. Por quê? Porque todo pecado é iniquidade. Todo pecado é injustiça. Uma sociedade baseada no pecado é sempre uma sociedade injusta. Sofrerá o juízo de Deus quem for desobediente a Deus, quem estiver misturado com o pecado, e quem viver no pecado comete injustiça. Então, são os três aqui. Se Jerusalém, que era onde Deus habitava, foi destruída porque ela era rebelde, manchada e opressora, você acha que vai escapar sendo rebelde, manchado e opressor? Não tem escapatória para quem tem essas características. Mas no final do livro, Sofonias fala a respeito do remanescente de Israel. Capítulo 3, versículos 12 a 14. Mas deixarei no meio de ti um povo humilde e pobre, e eles confiarão no nome do Senhor. O remanescente de Israel não cometerá iniquidade, não proferirá mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, mas serão apacentados, deter-se-ão e não haverá quem os espante. Canta alegremente, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regocija e exulta de todo o coração, ó filha de Jerusalém. Amém. Então, o que nós vemos aqui? Que o remanescente de Israel, no dia da ira de Deus, será abençoado. Poderá cantar, poderá jubilar, estará vivendo em Jerusalém. Isso nos fala do reino milenial de Cristo. No final da grande tribulação, Israel se converterá ao Senhor, o restante de Israel será salvo, crerá em Jesus e reinará com o Senhor 1000 anos. Servindo a Deus, sendo o povo santo e o reino sacerdotal que Deus havia projetado lá no Sinai, lá no Monte Sinai. E ele viverá. E nós estaremos com o Senhor também, reinando com ele. Haverá justiça e paz na terra. Esta terra será restaurada. E depois, no final do milênio, haverá uma nova rebelião. E aí esta terra e céus serão consumidos. Aleluia. E haverá novos céus e nova terra, onde habita a justiça, como diz João, e viu esta nova terra, os novos céus, nossa nova terra, lá no capítulo 21 do livro do Apocalipse. Onde nós estamos nessa profecia de Sofonias? Entre o remanescente fiel ou entre aqueles misturados com os ídolos e com o pecado? Sofonias nos leva a refletir e a pensar. Que Deus nos guarde e que nós estejamos entre os fiéis, entre aqueles que terão no dia do Senhor um dia de júbilo e de alegria. Amém? Hoje nós tivemos a presença de na verdade 59 irmãos, não é? Porque eu vi aqui que 59 irmãos, e nós temos aqui só um visitante, né? Que é o irmão Mário Vicente Ferreira. Cadê o irmão Mário? Seja bem-vindo, irmão. Esteja sempre presente ali, né? Setor 44? Não, setor 44 que é Francisco Morato, um monte, hein? É longe, Francisco Morato. Hã? Só 58?
Não tem uma aqui assim, assim, aqui? Ah, passou para lá. Então são 58 presentes. Agora é fim de ano, alguns irmãos já estão viajando, já estão aquelas coisas. Mas nós continuamos. E aí, quando nós tivemos 50 hoje, na próxima semana, querendo Deus, vamos estudar o profeta predileto do Nenê. O profeta Ageu. O Nenê não pode faltar, porque ele vai contar o testemunho dele do Ageu. Já vem preparado aí, porque é um livro pequeno, 2 capítulos, mas tem um significado muito profundo, pelo menos para o Nenê, não é? Pelo menos para o Nenê. Nós temos comes aí, temos comes velhos aí, mas os discípulos do bispo são uma bênção. Vocês não se esqueçam, aí quem tem as mensalidades aí do portal, nós estamos agora fazendo a cara do bispo, vocês viram que ele está meio bravo, que nós estamos fazendo os pagamentos aí para a Receita Federal, regularizando a situação da associação. Ele faz uma cara tão feia, assim, o Humberto Vice, ele vai lá em casa para fazer os pagamentos lá no computador, dá medo, dá medo. O Humberto só fala com ele por telefone, é mesmo dele, né? Então, os irmãos ajudem aí que nós estamos com esses pagamentos finais. E eu quero agradecer os irmãos aí que têm cooperado conosco. Dentro da pasta ali tem uma oferta especial que é para dar para ele ali. Dentro da pasta ali tem uma oferta especial que eu trouxe para dar para ele ali. Mas ele dá uma risada assim. Vamos ficar de pé. Vou pedir para o pastor José vem aqui orar. E depois o pastor Samuel impetra a bênção apostólica. Ok? Lembrando aos irmãos, nós já fizemos a nossa confraternização sábado passado, mas nós estaremos aqui sempre esses dias. Quem não for viajar, vai ter estudo dia 22, vai ter estudo dia 29. Os irmãos estejam aqui conosco. Oremos. Amado Deus, Deus Pai, te louvamos, meu Senhor, te adoramos, bendizemos a tua nome, a permissão da tua. Te agradecemos, meu Pai, por essa oportunidade, estamos aqui ouvindo a tua palavra. Agora eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus, nos ajuda a colocarmos em prática, a sermos ouvintes e cumpridores da tua palavra. Abençoa cada um dos teus filhos aqui presente, continua abençoando grandemente teu filho, o pastor Caramuru, está à frente desse trabalho, a ele e a sua família, todos quantos estão ao seu lado e auxiliando, ajudando nesse trabalho tão importante para o ensino da tua palavra. Amado Deus, abençoa cada um de nós, nos dando uma noite de paz na tua presença, esteja conosco, pois sentindo as orações, ajuda-nos em tudo, Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te louvamos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo seja com cada um dos irmãos aqui reunidos, e todos nós dizemos amém.